pessoal, iniciando então a correção dos exercícios solicitados, nós temos o exercício 11.3, que pede que vocês façam a previsão dos produtos majoritários das seguintes reações. Então aqui nesse exercício é uma proposta de revisão dos métodos de preparação de álcoois, colocando 3 situações diferentes, como a gente já discutiu. O método clássico, que é a produção de álcoois a partir de alcenos, utilizando um ácido como catalisador, um ácido forte, meio aquoso, para uma reação de hidratação. A letra B, nós temos um método de hidroboração, oxidação. E a letra C, o método de mercuração, desmercuração e redução. A proposta aqui é revisar então que esses 3 caminhos possibilitam estratégias diferentes para a obtenção desses compostos. Então, para relembrar, vocês já aprenderam que a hidratação ácida, uma reação via alqueno, é uma reação simples, meio aquoso contendo ácido forte, então significa que o doador de próton, na verdade, é o íon hidrônio, em função da ionização desse ácido forte. Vocês ainda já aprenderam que os alcenos, em função da forma com que os elétrons π estão expostos nos orbitais p, os eletrófilos então atuam como nucleófilos, doadores de pares de elétrons para espécies que têm deficiência como o próton. Então, nessa etapa inicialmente de hidratação, a gente tem a captura do próton, a saída de água como um grupo de saída. Nessa primeira etapa, então, com a captura do próton, nós temos a entrada do próton dentro de uma lógica que nós chamamos de regioseletividade Markov-Nikov, ou seja, a adição do próton aconteceu de forma a levar como intermediário de reação o carbocátion mais estável. Então, essa é uma regioseletividade Markov-Nikov, pois o produto principal dessa reação, então, é aquele formado a partir deste carbocátion mais estável, que é o intermediário de reação. Uma vez que esse carbocátion se forme, na etapa seguinte, a água, como doador de par de elétrons, usa o par de elétrons para atacar esse carbono e se ligar a este carbono, que é o carbocátion. Feito esse ataque, a cadeia carbônica, então, no carbono secundário, sofre a adição de uma molécula de água, levando a uma hidroxila protonada, uma vez que o oxigênio está com 3 ligações. Na etapa seguinte, uma molécula de água, agora atuando como uma base em função dos pares de elétrons disponíveis. Percebam, a água aqui então é o solvente da reação. Então, tanto a água ioniza em função da catálise, da adição de pequenas quantidades de ácido, quanto a gente tem formando o íon hidrônio, como a gente tem excesso de água, porque é o solvente, nós temos também a água na sua forma básica, ou seja, com os pares de elétrons disponíveis. Então, na etapa seguinte, a água captura um próton, os pares de elétrons deixados compensam a carga e, como resultado final, a gente tem a formação do álcool secundário. Percebam, qual é a limitação desse método que já discutimos? Esse método, o método de meio ácido, utilizando a catálise ácida, é um método que leva, então, como intermediário um carbocátion, porque a gente tem uma adição que tem esse carbocátion como intermediário. Seja qual for o mecanismo, seja o mecanismo de adição, seja o mecanismo que é este caso, porque a gente teve a adição do próton e a adição da água, então esse é o mecanismo de adição. O resultado da adição é que o alceno, então, sofre adição de grupos, convertendo a ligação π em ligações sigmas. Então, seja a adição, seja a substituição, seja qualquer mecanismo, se o carbocátion for um intermediário, esse carbocátion está sujeito a rearranjos. Então, os arranjos de carbocátion podem acontecer e
em função do rearranjo, muitas vezes o produto final pode não ser o produto desejado, mas sim um produto de rearranjo. Nesse sentido, o método de oximercuração, desmercuração é um método que permite a formação de um álcool semelhante em termos de regioseletividade, semelhante àquele que a gente obteria com o meio ácido, mas a diferença é que com a mercuração, desmercuração, não há formação de carbocato e, portanto, esse método levaria ao álcool desejado, mas sem a ocorrência de rearranjo. Qual a diferença? Como eu falei para vocês, é que o álcool obtido é o álcool a partir do carbocato mais estável e por isso a gente diz que essa reação segue a lógica de mecanismo, tem regioseletividade Markov-Nikov. Ou seja, o produto formado é o produto formado a partir da adição do reagente de adição ao carbocato mais estável. Usando esse método, o carbocato não chega a se formar, mas ainda assim a gente tem um produto semelhante àquele produto obtido pela regioseletividade Markov-Nikov. Então, vamos discutir a letra C porque tem a mesma lógica, depois a gente vai para a letra B. Nesse exemplo, pensando na regioseletividade Markov-Nikov, o que a gente já identificaria nesse processo? A gente já identificaria, então, que o reagente de adição, que no caso é a hidroxila, porque a gente está falando de obtenção de álcool, ele deve entrar no carbono, ele deve se adicionar ao carbono que levaria ao carbocátion mais estável, ou seja, o carbono terciário. Então, aqui se espera que, seguindo uma regioseletividade Markov-Nikov, na reação de adição aos carbonos da dupla, o carbono menos substituído sofre adição do átomo de hidrogênio e o carbono mais substituído sofre a adição do grupo hidroxila. Ou seja, o álcool formado aqui seria o álcool também, segundo a regioseletividade Markov-Nikov. Ou seja, a substituição acontece na seguinte ordem. O átomo de hidrogênio como reagente de adição se adiciona ao carbono menos substituído e a outra porção do reagente de adição se adiciona ao carbono mais substituído, que neste caso se assemelha ao carbocátion mais estável. Por que isso ocorre? Isso ocorre dentro de uma lógica geral, porque nessa reação não ocorre de forma propriamente dita a formação do carbocátion. O reagente, então, que é o acetato de mercúrio, ele reage formando como intermediário de reação. Ocorre a reação, então, envolvendo os elétrons π da insaturação mais os elétrons do reagente, que é o acetato de mercúrio, num processo que leva à formação do intermediário cíclico. Então, um par de elétrons do mercúrio ataca esse carbono, levando à deslocalização dos elétrons π que atacam o mercúrio, compensando o ataque inicial. O resultado deste ataque é a formação deste intermediário, de um intermediário cíclico. Esse intermediário cíclico, então, tem a estrutura cíclica envolvendo o átomo de mercúrio, aqui, para que fique certinho. Na formação desse ciclo ocorre a saída de um acetato e o resultado disso, então, é a formação desse intermediário cíclico. Com a formação desse intermediário cíclico, o que acontece? Que este anel, em função dessa carga positiva do mercúrio, faz com que esses carbonos também desenvolvam cargas positivas. E aí vale o que a gente já discutiu. Pensando em contribuição, o carbono, então, mais substituído, é ele que se assemelha ao carbocátion mais estável. E se é ele que se assemelha ao carbocátion mais estável, então ele comporta melhor essa carga positiva e, ao comportar melhor essa carga positiva, ele desenvolve um caráter parcialmente positivo maior. Para
que energeticamente isso seja compensado. O resultado desse intermediário cíclico é que agora este carbono então mais substituído, que se assemelha ao carbocátion mais estável, ele sofre o ataque da molécula de água. E este ataque da molécula de água então leva à abertura desse intermediário cíclico, e com essa abertura nós temos a entrada da hidroxila em função do ataque da molécula de água ao carbono mais substituído. O carbono menos substituído agora liga o grupo contendo o acetato e o mercúrio. Essa etapa então acontece a perda de um próton, Acontece a perda de um próton nessa posição, seguida da redução da posição que tem o mercúrio. Essa redução pode ser feita com boro-hidreto de sódio, como está representado na reação. Com essa redução, a gente tem a perda do próton, Então, vou colocar aqui duas setas para mostrar que são duas etapas. Nós temos a formação de um álcool, onde a hidroxila, ela se ligou ao carbono mais substituído, e a redução do acetato fez com que o carbono menos substituído receba o hidreto e sofra a redução. Ou seja, o carbono que no fim recebeu o grupo hidroxila é o carbono mais substituído, ou seja, é a lógica Markov-Nikov, é um produto semelhante àquele que a gente viu na adição ácida. Qual a diferença? Aqui forma-se um carbocátion de forma propriamente dita, aqui não forma carbocátion porque o intermediário é cíclico, envolvendo mercúrio, não chega a desenvolver um carbocátion propriamente dito, A gente tem só os carbonos com esse caráter acentuado parcialmente positivo, então aqui a gente não tem rearranjo, porque o carbocátion não chega a formar. Então, o tipo de produto, o tipo de adição é o mesmo na letra A e na letra C, no entanto, aqui livre de rearranjo. Agora, vamos pensar. Na Alquímica Orgânica 2, nós temos vários mecanismos com muitíssimos reagentes diferentes. Qual é a lógica dessa disciplina? E eu quero deixar isso claro para vocês. A lógica dessa disciplina é que eu não valorizo o acúmulo de etapas decoradas, o acúmulo de reagentes decorados. Nós precisamos sim criar uma bagagem, conhecer algumas alternativas, até para evitar os problemas que podem acontecer em reação, mas essas etapas elas são para consultas quando vocês precisarem por qualquer motivo. O que eu pretendo nessa disciplina é desenvolver o raciocínio. Então, desenvolver o raciocínio de reatividade, reconhecer um nucleófilo, reconhecer um eletrófilo, uma base, um ácido. Então, dentro desse raciocínio, uma adição ácida a um alqueno é um raciocínio que perpassa a Química Orgânica 2. É um raciocínio que deve ser construído e que vocês devem levar com vocês. De entender que um elétron π, em função do formato do orbital, é um centro nucleofílico, de entender que um meio ácido tem um centro eletrofílico e a partir daí compreender a reatividade. Isso aqui não é decorado, isso aqui é entender reatividade. Os outros mecanismos que têm etapas tão específicas quanto esse, muitas vezes são conhecimentos que a gente não consegue levar. Então essa não é a minha preocupação e além disso esse foi um mecanismo da Química Orgânica 1. A proposta desse exercício aqui é mesmo vocês entenderem que eu posso ter diferentes produtos utilizando diferentes reagentes, então para conhecimento de possibilidades e não para um rearranjo de forma específica. Bem, já a hidroboração já é um tipo de mecanismo que a gente diz que é um mecanismo anti-Markov-Nikov. Por quê? Porque esse mecanismo anti-Markov-Nikov é um mecanismo que dá um produto diferente daqueles que a gente viu na letra A e na letra B. Ou seja, aqui a oxidação, a adição do grupo hidroxila do álcool vai acontecer no carbono menos substituído. Então perceba as diferenças. Na letra A,
o carbono secundário aqui recebeu a hidroxila e o carbono primário que recebeu o hidrogênio. Então, a gente tem aqui uma adição Markov-Nikov. Aqui na letra C, que a gente acabou de discutir, o carbono terciário recebeu hidroxila e um dos carbonos primários é que recebeu o hidrogênio. Então, o carbono mais substituído é que recebeu a hidroxila, o carbono menos substituído é que recebeu o átomo de hidrogênio. Então, de novo, um padrão, uma regioseletividade Markov-Nikov. Agora, vejam a letra B. A letra B é diferente. A letra B, em relação à insaturação, a gente percebe que quem recebeu o átomo de hidrogênio foi o carbono secundário e quem recebeu a hidroxila é o carbono primário, ou seja, o carbono menos substituído. Então, isso revela um padrão anti-Markov-Nikov, ou seja, é o único método que permite que a gente consiga obter álcool primário. Tá? Das pistas para que vocês tenham um mecanismo anti-Markov-Nikov é perceber reações que envolvam a presença de reagentes pouco usuais para vocês, como peróxido de hidrogênio. Os peróxidos geralmente são reagentes que indicam um mecanismo diferente do usual, um mecanismo anti-Markov-Nikov. De novo, é um mecanismo muito específico, então só para que vocês entendam, eu vou representar aqui em linhas gerais, só para que vocês percebam a diferença. Então, aqui um exemplo de carbono mais substituído e um carbono menos substituído, né? Esse carbono seria mais substituído porque tem aqui um grupo alquilo, né? Então, a representação simplificada dessa estrutura. Na primeira etapa dessa reação, a gente tem a formação de um alquil-borano, que é resultante da reação entre a ligação π do alceno e o átomo de boro. O resultado dessa reação é que o átomo de boro, então, ele vai se ligar ao carbono que apresenta menor impedimento estérico. Qual é o carbono que apresenta menor impedimento estérico? É o carbono menos substituído. Então, o átomo de boro, ele substitui nessa posição. E o hidrogênio, que compensa essa ligação π que foi quebrada, ele se adiciona ao carbono mais substituído. Então, vejam, o boro, ele entra no carbono primário, porque esse carbono, por ser um carbono menos substituído, ele tem menor impedimento estérico, e o boro, que é um átomo maior do que o hidrogênio, ele consegue se aproximar de forma mais fácil, mais facilitada do carbono primário. Já o hidrogênio, por ser um átomo pequenininho, ele se aproxima de forma mais simples de um carbono mais substituído do carbono secundário, tá? E aí, na etapa seguinte, depois da formação do alquil-borano, a gente tem a oxidação, que é promovida pelo peróxido, e a oxidação vai fazer com que haja a substituição do boro pela hidroxila, nesse processo de oxidação. Então, como o boro está ligado ao carbono primário, a oxidação vai acontecer no carbono primário. Então, tá aqui a hidroxila. Então, quem comanda a síntese do álcool menos substituído é a entrada do boro, que acontece no carbono menos substituído. Então, o produto anti-Markov-Nikov aqui, ele é ditado, né, por fatores estéricos, tá? Então, o carbono menos substituído é o que tem menor impedimento. Então, a gente tem 3 métodos de síntese de álcool que tem 3 possibilidades sintéticas diferentes. No exercício 11.8, pede que vocês mostrem como preparar os seguintes compostos a partir de cloretos de sulfonila apropriados. Então, vocês já aprenderam que os cloretos de sulfonila são reagentes usados para converter álcoois converter compostos, né, que tenham bons grupos abandonadores. Então, olhando a letra A, a gente percebe que o composto, né, utilizado é o cloreto de sulfonila. Então, percebam aqui, ó, a semelhança, né? O grupo o grupo foi gerado a partir do cloreto de sulfonila. Já na letra B, a gente tem o cloreto de mesila como reagente utilizado para gerar os bons grupos abandonadores. E o substrato que foi utilizado, nesse caso, que se ligou ao
cloreto de tosila, nesse caso foi o metila, que se ligou ao cloreto de tosila, substituindo o cloro. Neste outro exemplo, a gente tem que este grupo, que é um grupo maior, é que se ligou ao reagente substituindo o cloro num cloreto de mesila. Então, o reagente, né, o éster sulfonato, é esse pedaço aqui. E esse aqui é o substrato orgânico que gerou esse resultado. E aqui, de novo, a gente tem o cloreto de mesila como o reagente que gera o grupo abandonador e este aqui, o substrato orgânico que se ligou a esse reagente. Então, vamos lá. Nessa reação, então, a ideia a resolução que foi apresentada para vocês não parte do reagente pronto, não parte do cloreto de sulfonila pronto. A ideia é partir do álcool e a partir do álcool produzir o cloreto correspondente. Então, é uma proposta. O exercício coloca que é para preparar os compostos a partir dos cloretos de sulfonila. Então, a gente poderia começar daqui, tá? Mas como a resolução começa anteriormente, a gente discute anterior também. Então, o cloreto de sulfonila pode ser preparado a partir do álcool, numa reação de substituição dessa hidroxila pelo átomo de cloro. Esse reagente eu não abordei especificamente na aula, mas é um reagente também clássico para substituir hidroxilas por átomo de cloro. Mas vocês aprenderam outro, vocês aprenderam que reagentes halogenantes podem ser o PBr3 ou o SOCl2. Então, aqui é só uma questão de conhecimento de reagente. Então, aqui não poderia porque pediu cloreto, né? Mas é uma questão de conhecimento de reagente. Poderia ter usado o cloreto de tionila, que foi o que a gente trabalhou em sala. Então, aqui fazendo a substituição, a gente tem a formação do cloreto correspondente. A vantagem, já falei para vocês, esse é um grupo abandonador difícil, que a gente não consegue reagir facilmente. Substituindo a hidroxila por um átomo de cloro, o cloro é um excelente grupo abandonador. Qualquer nucleófilo que a gente utilize é capaz de deslocar este grupo. Então, esse pedaço pode ser inserido no grupo tosila, no cloreto de tosila, utilizando aqui álcool, né? Um álcool, o metanol. Então, qual é a ideia? O metanol, ele ataca o enxofre, quebra a ligação π com um dos oxigênios. Quando a ligação refaz, tem-se a saída do átomo de cloro e a ligação desse grupo metila ao cloreto de tosila, tá? Então, acho que a grande dúvida de vocês nesse exercício é mesmo o uso do PCl5, né? Tô explicando para vocês que é só um reagente halogenante e a forma de reagir é semelhante àquela que a gente discutiu para o PBr3. No exemplo seguinte, a gente tem a mesma coisa. O cloreto de sulfonila, ele é este pedaço aqui. Então, é o cloreto de mesila. Então, o cloreto de mesila, ele pode ser formado a partir do álcool correspondente, utilizando o reagente halogenante, onde a gente consegue substituir a hidroxila por um átomo de cloro. Havendo essa substituição, a gente tem o cloreto de sulfonila pronto. Esse é o cloreto de sulfonila. Então, o cloreto de sulfonila é o reagente que vai converter a hidroxila do álcool em bom grupo abandonador. Então, está aqui o álcool. Como é que eu reconheço o álcool? Eu reconheço o álcool em função deste grupo que se ligou ao grupo mesila, ao mesilato. Então, este álcool agora ataca o enxofre, desloca o cloro e o resultado disso, então, é a preparação deste álcool substituído pelo grupo mesila, que seria o álcool, então, que carrega um bom grupo abandonador. Qual é a lógica dessa substituição? A lógica dessa substituição é que o álcool, agora com um bom grupo abandonador, ele pode sofrer o ataque de qualquer nucleófilo, levando à produção de qualquer composto que a gente deseje. Na próxima letra, a gente tem a mesma coisa. O grupo sulfonila, o grupo abandonador, é de novo o grupo mesila. Como é que eu sei que este que é o grupo abandonador? É o que eu mostrei lá no começo dessa resolução. Nós temos alguns cloretos de sulfonila que são utilizados para gerar grupos abandonadores. Um é o tosila
e o outro é o mesila. Esse grupo aqui não existe. Então, ele só pode ter vindo do álcool. Então, o raciocínio é o mesmo. A gente parte, então, do grupo mesila. Olha para vocês verem, nesse exercício já reduziram o exercício, já começou a resposta do cloreto de sulfonila. Como eu falei, como o exercício pedia para começar a partir do cloreto de sulfonila, vocês já podiam começar daqui. Então, a partir do cloreto de mesila, utiliza-se o álcool que a gente quer converter a hidroxila em bom grupo abandonador. A hidroxila ataca o enxofre do cloreto de mesila, desloca o cloreto e o resultado disso é a formação aqui de um álcool substituído com um bom grupo abandonador, que é o grupo mesila. E aí, como eu falei, mesma coisa, agora a gente tem um álcool que carrega um bom grupo abandonador, então pode reagir com nucleófilos, tá? Então, eu acho que a dúvida de vocês, acho que foi a forma como a resolução foi apresentada, mas os reagentes que geram grupos abandonadores são um eixo só.